Olá pessoal, eu sou Thiago Nascimento, sou neurologista e nerd e estou hoje aqui para falar um pouquinho sobre como desbloquear 100% da sua capacidade cerebral. Gente, isso logicamente é um tema muito abordado nos filmes, né? Principalmente os filmes de ficção científica, e isso é um mito. Mas vamos tentar quebrar um pouquinho desse mito, né? A gente tem vários filmes, né? Vários filmes de ficção científica que falam sobre essa questão do que o indivíduo só usa 10% do cérebro e que ele pode utilizar mais. Então, um dos filmes que a gente tem é um filme de 2011 que é o Sem Limites, que é o título em inglês é Limitless, com Bradley Cooper e Robert De Niro, né? E esse filme, ele mostra o personagem de Bradley Cooper que toma uma medicação, que, por sinal, nesse filme parece que não tem nenhum efeito colateral, só coisa positiva. E essa medicação faz com que a pessoa desbloqueie todo aquele potencial. Então o personagem de Bradley Cooper vira um gênio, consegue fazer várias coisas, tem uma inteligência de todos os tipos, consegue se relacionar com as pessoas, uma inteligência social, uma inteligência emocional. Então o cara vira um gênio, vira quase um super-herói, né? Outro filme que a gente também tem um personagem que tem essa mesma situação. É um filme mais recente, de 2014, o filme Lucy, que quem estreia a Scarlett Johansson. Esse filme, por sinal, é do diretor Luc Besson, que fez vários filmes bons, como O Quinto Elemento. E nesse filme, a personagem da Scarlett Johansson, ela é uma mula. Mulas são aquelas pessoas que levam drogas, muitas vezes escondidas no corpo, muitas vezes chegam até a engolir. E essa droga pode se romper, que é o que acontece com a personagem no filme. E essa droga, na verdade, é uma medicação experimental que faz com que o desempenho cerebral da personagem ela aumente e que o personagem ganhe poderes psíquicos, que chega a movimentar telecinesia, enfim, telepatia. Então vira quase que uma inteligência artificial que comanda tudo. Isso é muito frequente na literatura de ficção científica, nos filmes de ficção científica, mas isso é um mito, né? E a gente não sabe ao certo assim, o momento que surgiu essa ideia, né? Mas essa ideia foi muito propagada entre 1910 e 1930. Tem muitos livros de autoajuda que pregam isso, né? Mas é um mito que cai por terra, né? Porque se você observar, existem vários fatores que provam que isso não existe. Primeiro porque para se ter um funcionamento cerebral, eu preciso que várias áreas atuem de maneira conjunta. Então, meio que não tem como o cérebro estar parado numa parte e outra está funcionando, né? Eu tenho áreas mais funcionantes e menos funcionantes. E o interessante é o seguinte, o neurônio, ele precisa muito de glicose, ele precisa de muita energia, né? Então imagine, se eu tenho um cérebro e precisa de muita energia, sendo que só 10% dele funciona, eu posso deixar os 90% para lá então, né? Porque assim, nosso organismo é extremamente inteligente. Então, quando eu tenho células não funcionantes, elas morrem, né? É o que acontece no nosso organismo. Imagine que o peso do cérebro para o nosso corpo é apenas 2%, é responsável só por 2% do corpo. Imagine se esses 90% eu poderia tirar com facilidade. Então, assim, esse é um dos primeiros pontos assim que a gente percebe que evolutivamente não seria inteligente manter os outros 90%. Então, esse mito vai caindo por terra, né? E cai por terra também quando você percebe que indivíduos, muitas vezes, quando sofrem uma lesão cerebral, seja por conta de um AVC, seja porque levou um tiro na cabeça, né? Aquela área perdida, ela leva um comprometimento funcional, ela leva um comprometimento de alguma função do cérebro ali. Ela leva o comprometimento de alguma coisa que o paciente faz. Então aquela área tem significância, né? Então, essa questão dos 90% que a gente deixa parado, isso não existe, né? O cérebro funciona de maneira muito integral e conectada. Então isso é mais um mito que nós vemos aí. Então, toda vez que alguém falar que vai te ajudar a desbloquear a sua capacidade cerebral, cuidado que isso aí é coisa de coach quântico, tá certo? Então, corra, passa longe e nesse vídeo eu não vou te ensinar a fazer isso não, tá certo? Lembrem de dar a curtida no vídeo, de estarem seguindo o canal, que semanalmente a gente sempre vai ter vídeo aí, neuronerds, certo? Tá certo? Então, um bom final de semana para todos vocês.